Vamos prosseguir o nosso curso completo de matemática. Nessa aula, vamos iniciar o módulo de potenciação. Vamos conhecer aqui todas as propriedades e fazer bastante exercício. Vamos começar com o conceito. Então, eu tenho, dado o número real A e o número natural N, com N maior que 1, a expressão A elevado a N chama-se potência e representa uma multiplicação de N fatores iguais ao número 1. Assim temos, A elevado a N vai ser igual a vezes A, observa que eu tenho aqui o A, ó, vezes A, vezes A, vezes A. Então, aqui eu tenho um conjunto de N fatores. O A está multiplicado a N vezes. Então, por exemplo, se eu tiver 2 elevado a 5, isso aqui vai ser igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Veja que eu tenho 2 elevado a 5. Então, pela definição, ó, representa uma multiplicação de N fatores iguais ao número A. Veja, no lugar do A nós temos o 5, o 2. Então, o 2 vai ser multiplicado N vezes, ou seja, 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, que vai ter como resultado 32. Então, portanto, nós vamos ter o seguinte, ó, que 2 elevado a 5 vai ser igual a 32, em que o 5 nós vamos chamar de expoente, o 2 representa a base e o 5, o 32 representa o resultado da potência. Então, aqui nós temos os elementos que constituem a potência, a base e o expoente. Então, se eu tenho A elevado a N, sendo que o N é o expoente e o A é a base. Então, por exemplo, aqui eu tenho 1 terço elevado a 2. Isso aqui vai ser igual a 1 terço vezes 1 terço. Por quê? Porque 1 terço, que é a base, é elevado duas vezes, ou seja, vezes duas vezes. Então, ficou 1 terço vezes 1 terço. 1 vezes 1 dá 1, 3 vezes 3 dá 9. Portanto, fica dessa forma. Outro exemplo, 0,5 elevado a 4 vai ser igual a 0 elevado a 5, 4 vezes. Ó. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4. Ou seja, a base, que é 0,5, e ele vai ser multiplicado por ele mesmo 4 vezes. E o resultado disso vai ser igual a 0,0625, certo? Então, nunca esqueça, a base é assim. Ó. Aliás, a potência você vai representar por A elevado a N, sendo que o N vai representar o expoente e o A vai representar a base. Base e expoente são os elementos que constituem a potenciação. Então, nós temos aqui o exemplo de potências especiais. Então, por exemplo, todo número elevado ao expoente 1 tem como resultado a própria base. Por exemplo, 8 elevado a 1, A elevado a 1, 100 elevado a 1, 20 elevado a 1. Então, todo número elevado ao expoente 1, ó, a base é 8, o expoente é 1, a base é A, o expoente é 1. Então, esses números têm como resultado o quê? A própria base. Então, 8 elevado a 1 é 8. A elevado a 1 é o próprio A. 100 elevado a 1 é o próprio 100. 20 elevado a 1 é o próprio 1. Qualquer número, se ele for elevado a 1, é igual à própria base. A segunda potência especial diz o seguinte, que todo número elevado ao expoente 0 tem como resultado o valor 1. Então, se eu tenho 8 elevado a 0, A elevado a 0, 100 elevado a 0 e 20 elevado a 0, veja que todos possuem como expoente o 0 e todos vão ter como resultado 1. Todo número elevado ao expoente 0 vai ser igual a 1. Quando nós estivermos estudando a divisão de potência de mesma base, nós vamos provar por que isso aqui acontece. Então, sempre lembre disso. Toda vez que você tiver um número elevado ao expoente 1, o resultado vai ser sempre a própria base. Toda vez que o número for elevado ao expoente 0, o resultado vai ser sempre 1. E aqui nós temos propriedades da potência. Quais são as propriedades? A primeira propriedade das potências: produtos com potência de mesma base. Então, se eu tenho 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 3. Então, vejamos, produtos, ó, nós temos um produto. Produto é o quê? A multiplicação, né, de potência
de mesma base. Qual é a base aqui? A base é 2 e aqui a base é 2. Aqui o expoente é 2 e aqui o expoente é 3. Então, eu tenho aqui, ó, potências de mesma base. Isso aqui vai ser igual a 2 vezes 2, olha só, 2 vezes 2, vezes 2 vezes 2 vezes 2. Por quê? Porque é 2 à terceira, que corresponde 2 ao quadrado, que corresponde 2 à terceira. Isso aqui vai ser igual, portanto, a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Quantos tem aqui? 1, 2. Quantos tem aqui? 1, 2, 3. O resultado final deu quanto? 1, 2, 3, 4, 5. Né? Veja que aqui eu tinha 2 fatores, aqui eu tinha 3. Então, o que é que eu fiz? Eu conservei a base e observa que eu somei o 2 mais o 3. Logo, isso aqui vai ficar o seguinte, ó, 2 elevado a 5, ó, porque aqui eu tenho uma base e 5 expoentes. Logo, nós vamos concluir o quê? Que 2 elevado a 2 vezes 2 elevado à terceira é igual a 2 elevado ao quê? A 2 mais 3, porque é esse expoente mais esse. E isso só ocorre porque nós temos uma multiplicação, ou seja, um produto de potência com a mesma base. Logo, isso aqui vai ser igual a 2 à quinta. Então, como regra geral, nós temos o seguinte, que produto com potência de mesma base, você deve conservar a base e somar os expoentes. Então, sempre lembre dessa regra. Produto de potência de mesma base, conserva-se a base e soma-se os expoentes. Ó, foi o que nós fizemos. Então, nós temos 2 à terceira, 2 ao quadrado, vezes 2 à terceira, conserva-se a base, que é a mesma para essa e a mesma para essa, e soma-se os expoentes. 2 mais 3 vai dar 5. Então, o resultado fica igual a 5. Então, vejamos algum exemplo, né, da potência de produtos de mesma base. Então, eu tenho aqui, ó, 5, 3 elevado à quinta, vezes 3 à terceira. Então, quem é a base aqui? A base é 3. Então, fica 3, 5, que é a primeira base, e vou somar com 3. Portanto, fica 3 elevado a 5 mais 3. Isso aqui vai ser igual a 3, 5 mais 3 vai dar 8. Então, veja, conserva-se a base e soma-se os expoentes. No caso aqui, eu tenho 1 quinto elevado ao quadrado, vezes 1 quinto elevado à quarta, vezes 1 quinto elevado à terceira, vezes 1 quinto elevado à quinta. Então, isso aqui vai ser igual. Quem é a base? A base é 1 quinto. Observa que a base é igual. Então, eu conservo a base e vou somar os expoentes. Quem são os expoentes? O 2, mais o 4, mais o 3, mais o 5. Então, igual, repito a base, 2 mais 4 vai dar 6, 6 mais 3 vai dar 9, 9 mais 5, 14. Aqui eu tenho raiz de 3 elevado à oitava, raiz de 3 ao quadrado, raiz de 3 à quarta e raiz de 3 elevado a 1. Quem é a base? Raiz de 3. Então, conservo a base e vou somar os expoentes. Então, fica 8 mais 2 mais 4 mais 1. Vai ser igual a raiz de 3, 8 mais 2 dá 10, mais 4, 14, mais 1 dá 15. Muito bem. Aqui eu tenho 5 à terceira, vezes 5 elevado a menos 2, vezes 5 ao quadrado, vezes 5 a menos 1, vezes 5 à sexta. Conserva-se a base e soma-se os expoentes. Quais são os expoentes? 3, aqui no caso vai dar mais menos 2, então vai ficar menos 2, mais 4, mais menos 1 vai dar menos 1, mais 6. Então, veja, qual é o que poderia ser difícil aqui de você entender? É esse 2, ó. Observa que aqui eu tenho, seria, ó, igual aqui, ó, 8 mais 2. Só que aqui ficaria aqui 3 mais menos 2. E mais com menos ia dar menos. Então, ficou, portanto, 5, que vai ser igual 3 mais, menos 2 dá 1. 1 mais 4 dá 5. 5 menos 1 dá 4. 4 mais 6 dá 10. Então, aí nós vimos, né, um exemplo simples de multiplicação de potência de mesma base. Então, a regra é essa: conserva-se a base e soma-se os expoentes. A próxima propriedade é o quociente de potência de mesma base, ou seja, a divisão com potência de mesma base. Então, vejamos, eu tenho 3 elevado à sexta,
dividido por 3 ao quadrado. Então, observa que 3 à sexta é 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3. Está aqui, ó, 6 vezes. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, deu 6, né, vezes elevado, aliás, 3 elevado a sexta. Então, é 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3, 6 vezes. Dividido por 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 3 vezes 3. Isso aí eu também posso colocar da seguinte forma. Ó. Aqui eu tenho que a potência de mesma base, 3 elevado a sexta e 3 ao quadrado. Eu posso dividir assim, né, não? Então, observa que eu tenho uma divisão, eu posso cortar esse com esse e cortar esse com esse. Sobrou quem? Sobrou 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, ou seja, 3 à quarta. Logo, 3 elevado a sexta dividido por 3 ao quadrado é igual a 3 elevado a 6 menos 2. Veja que eu diminuí 2. Então, ficou 3 à quarta. O que a gente conclui? Que o quociente com potência de mesma base, conservamos a base e subtraímos os expoentes. Então, na divisão de potência de mesma base, conserva-se a base e subtrai-se os expoentes, diferente da multiplicação de potência de mesma base. Na multiplicação, conserva-se a base e soma-se os expoentes. Na divisão, conserva-se a base e subtrai-se os expoentes. Então, vejamos aqui alguns exemplos. Eu tenho 4 elevado a 15, dividido por 4 elevado a 12. Então, aqui, ó, conserva a base, que é 4, fica 15, menos 12. Por que menos? Porque é divisão. Isso aqui fica 4, então 15 menos 12, resultado 3. Então, ficou 4 elevado à terceira. Eu tenho 6,5 vezes 20, dividido por 6,5 vezes 15. Isso aqui vai ser igual a 6,5, 20 menos 15. Isso aqui vai ser igual a 6,5 elevado a quanto? 20 menos 15 vai dar 5. Aqui eu tenho 1 quarto elevado à quarta, dividido por 1 quarto elevado à terceira, dividido por 1 quarto elevado à quinta, né? Isso aqui vai ser igual a 1 quarto, que é a base, e vou subtrair os expoentes. Então, fica 4 menos 3 menos 5. Isso aqui fica 4 menos 3 vai dar 1. 1 menos 5 vai dar menos 4. Então, ficou 1 quarto elevado a menos 4. Então, na frente, nós vamos aprender a transformar isso no expoente positivo, fazer essa inversão aqui. E, por fim, nós vamos ver esse exemplo aqui. Ó. Eu tenho 2 à quinta dividido por 2 elevado a menos 3, dividido por 2 à quarta, dividido por 2 elevado a menos 1. Conserva-se a base, que é a base? 2, e subtrai-se os expoentes. Então, fica 5 menos. Ó, quem é a base aqui? Aliás, o expoente aqui é menos 3. Então, está aqui, ó, 5 menos 3. Então, cuidado com isso aqui, ó. Cuidado com isso aqui, ó. Esse menos aqui é o menos, digamos assim, né, entre parênteses, da fórmula, entre aspas, da fórmula. Então, ó, conserva-se a base e subtrai-se os expoentes, ó. 5 menos. Qual é o próximo expoente? Menos 3. Então, esse menos é desse valor e esse menos é o valor da regra. Muito bem. Então, menos 4, menos, e novamente eu tenho um expoente negativo. Então, fica menos, entre parênteses, para não ficar dois números, duas operações. Fica como aqui, ó, 5. E aqui eu tenho, ó, menos vezes menos, resultado, mais. Então, mais 3. Aqui ficou menos 4. Aqui, ó, menos vezes menos, vai dar mais 1. Então, gente, muito cuidado quando você for fazer esse tipo de operação. Veja que aqui, ó, inverteu o sinal, ó. Eu poderia ter feito direto, eu preferi fazer assim para você entender, ó. Por que aqui deu mais? Porque conserva-se a base e subtrai, né? Então, esse subtrai é da regra e esse menos aqui é desse valor. Menos vezes menos vai dar mais. Menos vezes menos vai dar mais. Isso aqui vai ser igual. 5 mais 3 dá 8. 8 menos 4 dá 4. 4 mais 1 dá 5. Então, ficou 2 à quinta. Na próxima aula, nós vamos dar continuidade com o nosso estudo de potência e nós vamos ver outras propriedades da potência, ok? Um abraço e até lá.